E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Só que ainda estamos tentando, a gente vai reconquistar Eles o nosso quebraram país. os meios de vocês conseguirem. Mas o negócio era que quando tu começa a ir para manifestar e o cara chega com um carro jogando água, tá bom, beleza, entendeu? Agora, quando tu vai para uma protesta e o teu amigo tem uma bala na cabeça, porra, aí tu fala Você não vai no próximo. Tu não sabe se vai no próximo. Exatamente. Então, esse foi o medo que ele com grupos que ele começa a armar em paralelo, ele começa a criar uma coisa, e aí é onde também o exército começa a sentir, você começa a ver que acaba a institucionalidade. Ele cria milícias dentro do exército. O pessoal tem arma na Venezuela? Sim, O pessoal depende. pessoas. Não, hoje o cidadão comum não. O que tem são os grupos não armados. pode comprar arma. Não pode, Tá. o porte ele suspendeu o porte, isso é interessante. Uma das coisas que ele fez para chegar nisso foi suspender o porte de arma. Exatamente, você não tem porte de arma hoje na Venezuela, mas em paralelo ele armou os grupos dele, entendeu? Porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele não podia deixar que aquelas pessoas tivessem arma. Assim, o que acontece? Quando ele volta, né, assim, em 2004, ele começa também um processo de criação de uma coisa chamada coletivos, né, que basicamente são grupos paramilitares que controlam as favelas mais, né, as grandes comunidades populares da Venezuela ou áreas, né, zonas rurais do país, né. E esses grupos começam a ser armados também, né? Eles começam a ser criados para defender o projeto político de Hugo Chávez, né? E a partir de 2007 ele cria as milícias bolivarianas, es decir, um componente do exército que não está na Constituição, mas ele cria por vontade própria, que passa a ser o quinto componente da Força Armada Nacional Venezolana, que não são funcionários profissionais, que são, na verdade, militantes do partido político de Hugo Chávez, né? E que eles estão aí para também, assim, para defender o projeto político revolucionário, né? E em paralelo a isso, né? Assim, tem um indicador da Amnistia Internacional, porque o que acontece? A violência na Venezuela é muito grave, é um problema muito grave. E a taxa de homicídios na primeira década de 2000 ela se dispara fortemente, né? E tem um dado da Amnistia Internacional que fala que por volta de 2010, 2011, existiam entre 9 e 15 milhões de armas no país. Só que o porte de armas é severamente controlado, né? E a única empresa que produz munição, por exemplo, é uma empresa estatal sob o controle do governo, né? Então, aí você começa a observar uma coisa muito grave, que é o próprio governo e através dessa empresa estatal vendendo armas, vendendo munição, né? Ou o armamento da polícia, o armamento do exército sob o controle dessas bandas criminais, né? Que em grande parte estavam para defender o projeto político de Hugo Chávez. Né? E Vocês sim, falaram duas coisas aqui que podem ser interpretadas da maneira que as pessoas quiserem. E eu acho isso muito justo e livre e democrático. Quando você fala, quando você conta o processo da chegada do Hugo Chávez até transformar a Venezuela nessa merda que está hoje, você está contando uma história que passa por vários momentos parecidos com o do PT no Brasil. O petróleo, o papo da regulamentação de mídia, etc, etc. Quando você fala da relação de entrada dele com a mídia, você está falando muito do Bolsonaro. Tipo, ele falou assim, porra, ele chega lá, ele começa a confrontar a mídia, ele começa a... Você tem um traço aqui, então as pessoas podem interpretar da maneira que elas acharem. Talvez isso os dois é a democracia. Exatamente. Se você entende que isso é uma ameaça mais parecida com o que nós estamos vivendo, ou o que nós vivemos, ou o que a gente pode viver com o Lula, vai de cada um, né? O ponto que eu acho importante chegar é o seguinte, independente das opiniões individuais. Tudo isso tem uma ligação com o Brasil. absoluta. Qual é a ligação do Brasil? É o Lula. Olha, eu vou começar te falando uma coisa. Porque é tão complexo entender e essa oportunidade queremos aproveitar ao máximo contigo. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos ouvindo e muitas pessoas vão ter... Acho que as pessoas vão ouvir até mais depois da entrevista, quando um começar a comentar com o outro, cara, vai lá assistir aquele negócio, exatamente. do que ao vivo. Porque, e vai ter um antes e um depois. Você tá me contando coisa aqui que eu tô realmente olhando pra vocês assim, tipo, tá, eu sei por alto, mas então, nesse nível de lógica eu não sei exatamente. como é que você chegou a E a isso. ideia é essa, tem que ter um antes e um depois, Rica, depois da nossa conversa. Por quê? Porque quando você escuta tudo que a gente fala, praticamente a gente tem que desenhar um mapa aqui.
Temos que desenhar um mapa, porque as coisas são em paralelo, ao mesmo tempo. Então você fala, então isso aqui está acontecendo, e quando isso aqui está acontecendo, cadê os meios de comunicação falando desses grupos paramilitares? Eu já controlei, brother. É tudo muito pensado. Eu Muito seguro quem vai pensado. reclamar e coloco. E aí Cadê? ninguém fala. As pessoas estão na rua se manifestando, cadê? Estão matando as pessoas na rua, cadê as autoridades? Cadê a polícia? A Cadê? mídia tá quieta. A mídia não fala, a polícia também fica quieta, porque tudo é medo. Quando você é um cara do exército, quando você é um cara da polícia, não sei o quê, que ele não vai contra ti, ele vai contra a tua família. Isso acontece. Acontecia e acontece. Isso é assim. Ah, você vai continuar falando de mim? Ah, o custo de te prender é alto, porque tem um cara conhecido na Venezuela, tá? Sofreu um acidente. Mas do teu tio não. Entendeu? Então, o teu tio preso. Então, mas a tua namorada, aquela gatinha, pronto, também presa. Então, assim, isso tem que ser entendido, Rica, por todo mundo aqui no Brasil. Deixa eu só te fazer uma pergunta pontual aqui, que o Carlos mandou aqui. Pergunta se eles acham, se o Juan Guaidó é um opositor ou um fantoche. Qual o papel dele na Venezuela? E se o PT for eleito, eles vão fazer... Aí, o PT for eleito é outro assunto, mas eles estão querendo saber se o Guaidó hoje tem um papel de fantoche ou de fato... Legal, a gente vai chegar no Guaidó, tá? Somos aqui representantes do Guaidó. Como é que chama o camarada aí? Chama... Carlos. Carlos. Eu represento o Guaidó. Então ele não vai achar um fantoche, cara. Então, exatamente. E a outra coisa